Finalmente vamos falar do último filme de Crepúsculo, até que enfim estamos chegando ao final desta saga melodramática pra caramba. Crepúsculo, Amanhecer, parte 2, parte final, que encerra a franquia, de 2012. Vamos analisar o filme, ver curiosidades, lições e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste quinto e último filme da franquia que encerra toda a palhaçada. Vamos lá, vamos começar. O encerramento da saga trouxe exatamente o que os fãs mais esperavam: a transformação completa de Bella em vampira, o crescimento rápido de sua filha Renesmee e, claro, o confronto épico contra os Volturi. O filme mistura romance, ação, fantasia com um ritmo mais dinâmico do que o da parte 1. Ainda bem, porque o da parte 1 a gente viu é arrastado. E assim, esse filme dá um fechamento grandioso para a história. Um dos pontos mais comentados foi a cena da batalha final. Muitos fãs ficaram de boca aberta com as mortes impactantes de personagens importantes, apenas para descobrir que tudo aquilo é uma visão da Alice. Poxa, isso decepcionou, é verdade. Esse recurso dividiu opiniões, alguns acharam genial, outros se sentiram enganados, tipo eu, mas de qualquer forma foi uma estratégia eficiente para gerar emoção e manter a atenção até o fim. Você mantém a atenção, mas você se sente um trouxa no final, a verdade é essa. Kristen Stewart entrega sua melhor performance da saga, agora como uma Bella mais confiante, poderosa e madura. Robert Pattinson e Taylor Lautner também cumprem bem seus papéis, mas quem realmente chama a atenção é Mackenzie Foy, como Renesmee, trazendo doçura e mistério à trama. Na verdade, essa menina, pra mim, foi melhor ver ela do que os três na tela. É uma boa atriz, realmente ela agrega na trama. Visualmente os efeitos especiais têm altos e baixos, alguns elogiaram a batalha e a caracterização de Bella como vampira, enquanto outros acharam a versão digitalizada de Renesmee estranha, que no caso é aquela polêmica do bebê digital lá, que realmente ficou bem bizarra. Geralmente eu não critico o CGI, e na época eu nem me incomodei tanto. O pessoal estava realmente se doendo com um bebê digital, mas eu tenho que admitir, é realmente tenebroso esse bebê. Eu não sei por que não colocar um bebê de verdade, faria muito mais sentido, um bebê sem a cara digitalizada. Até porque bebê não se parece com nada, pô. Entendeu? Não se parece com nada, era só ter pegado um bebê normal ali, pronto, qualquer um servia. Bom, ainda assim o resultado final entregou o que se prometia, um espetáculo emocionante para encerrar uma franquia que marcou uma geração de retardados. Diga-se de passagem. O filme é muito bem executado, gente, é uma ótima produção, mas ele tem muitos erros. Quando eu falo filme, eu me refiro a toda a franquia, tá bom? E em termos de bilheteria, foi um sucesso esmagador, como sempre, arrecadando... Não, deixa eu falar primeiro o orçamento. Ele teve um orçamento de 120 milhões de dólares, foi o mais caro de toda a franquia e arrecadou mais de 800 milhões de dólares na escala mundial, consolidando a saga como um fenômeno cultural. E agora vamos às curiosidades do filme. Fim de uma era. Foi o último filme da franquia Crepúsculo, encerrando oficialmente a adaptação dos livros de Stephen Meyer, que marcaram toda uma geração de fãs. E como eu disse em gravações anteriores, eu não lembrava, na verdade, que eram 5 filmes. Caramba, eu achava que eram 3. Na minha perspectiva, lá do passado, eram 3 filmes. Mas não, eram 5 e os caras foram muito inteligentes porque a cada filme lançado foi um sucesso. Essa franquia deu dinheiro. Deu dinheiro. A outra curiosidade é Bella Poderosa. Kristen Stewart comentou em entrevista que este foi o filme que mais se divertiu, já que finalmente pôde interpretar a Bella como uma vampira, mais confiante e com força sobre-humana. Olha o empoderamento feminino aí, ó. Já eu comento sobre isso. Cena da batalha falsa. A famosa batalha contra os Volturi, que mostra os personagens importantes morrendo, não existe no livro. Foi criada exclusivamente para o filme como uma visão de Alice, surpreendendo até os fãs mais atentos. Isso aí foi legal. É a pegadinha do malandro. O bebê Renesmee. Inicialmente, os produtores tentaram usar um animatrônico para representar a bebê Renesmee, mas o resultado ficou tão assustador que foi apelidado de Chuckesmee.
nos bastidores. No fim, a equipe optou por efeitos digitais, que também ficou assustador do mesmo jeito, tá? Não tem como a gente não ter uma estranheza por esse bebê digital. É estranho, parece um cartoon ali em meio a pessoas reais. Cena final especial. A última cena do filme, que mostra Bella e Edward no prado, foi pensada como uma despedida não só para os personagens, mas também para os fãs. E agora vamos às lições do filme. O amor exige sacrifícios. Mais uma vez, a mesma mensagem, também trazida em filmes anteriores. Bella e Edward mostram que o amor verdadeiro vai além das dificuldades, mesmo quando envolve escolhas dolorosas e mudanças drásticas. A importância da família. O filme reforça que proteger quem amamos, como Bella faz por Renesmee, pode ser a maior motivação da vida. Unir forças faz diferença. Vampiros de diferentes clãs se unem contra os Voltures, provando que, mesmo com diferenças, a união é essencial para enfrentar grandes desafios. Nem toda luta precisa de violência. A resolução final não acontece através de um banho de sangue, mas sim pela estratégia, visão e diálogo. Aceitar mudanças pode trazer força. Bella finalmente aceita sua nova natureza e descobre que as mudanças, por mais assustadoras que pareçam, podem revelar o melhor de nós. Crepúsculo, Amanhecer, Parte 2, teve nas avaliações uma aprovação de 49% no Rotten Tomatoes. Essa foi uma aprovação um pouco melhor se comparado aos filmes anteriores, é o melhor. Aqui foi quase 50%, é o filme que teve a melhor aprovação no Rotten Tomatoes. Mas a nota não chegou nem na metade ainda, para você ter uma ideia. E já pela audiência, esse também foi o filme que teve a melhor aprovação da audiência, chegando pela primeira vez a 70% de aprovação da audiência. E agora eu vou falar qual é a minha opinião sobre esse último filme, o que foi que eu achei. Bom, é interessante observar que quando a Bella se transforma em vampira, logo no começo desse filme, ela imediatamente despreza o Jacob e ainda diz que ele fede. Essa analogia aqui é muito boa, cara. É pra você aprender a deixar aquela mina de lado que fica pensando em outro cara, entendeu? Se ela fica pensando, se ela sequer menciona outro cara pra você enquanto você tá conhecendo ela, pula fora, tá bom? Pula fora, porque na primeira oportunidade ela volta pro outro cara. E você vai ser desprezado exatamente como a Bella desprezou o Jacob, ainda por cima dizendo que ele fede. Eu gostei muito dessa cena inicial do filme por causa disso. Mostra muito bem como esse triângulo amoroso termina com a Bella achando o Jacob fedido. Não podia ser pior. Mas eu gostei porque o Jacob merece. Quem manda ser besta? Quem manda? E sem contar que é muito feio. É muito feio dois homens disputando por uma mulher. Muito feio. Eu vejo isso muito de mulher disputando homem. Porque a verdade é que a natureza feminina, elas gostam de disputar outros homens. Até mesmo dividir um homem com outra mulher. As mulheres não se incomodam com isso. Não se incomodam. Geralmente não se incomodam. Isso é coisa do instinto feminino, mulher gosta de homem alfa, e homem alfa geralmente tá pegando várias mulheres. Agora dois homens, presença, brigando por uma mulher só, aí é de lascar. Mas beleza, gostei desse começo, gostei, Jacob recebendo o que é merecido, o desprezo total. Agora uma coisa que chama a atenção, que eu vou falar finalmente, a Bella se transformando numa vampira. E não é uma vampira qualquer, é uma vampira B10, com força, com um poder de campo magnético, de proteção de campo magnético. Porque, veja bem, é nesse filme que a gente descobre, pelo menos ficou nítido pra mim só nesse filme, que quando você se transforma num vampiro, você ganha poderes tipo X-Men. Você entendeu? Esse filme mete esse contexto aqui do nada. Então, cada vampiro tem um superpoder. Por exemplo, o Edward, ele pode ler mentes. Eu achei que isso fosse uma característica dos vampiros e não exclusivo só dele. Só ficou claro pra mim, esses poderes X-Men, nesse último filme, entendeu? Eu não percebi isso nos filmes anteriores, até porque nós temos o terceiro filme da franquia, que é o Eclipse. Lá mostra os vampiros recém-criados e nenhum deles apareceu com poderes de X-Men. Todos eles vêm com os poderes básicos de vampiro.
força, super velocidade, entendeu? Então eu tava esperando isso da Bella. A Bella, ela ganha super velocidade, mas ela também ganha uma força acima da média. Ela fica mais forte até que outros vampiros ali. Ela é a mais forte dos vampiros. Isso eu achei estranho, entendeu? Como assim essa menina com cara de bocó já ganha um poder apelão desse, uma super força e a força mais forte de todos? E não é só isso. De brinde, ela ainda ganha poderes de campo de força. Eu, cacilda, bicho, que vampira pelona do caramba. É sério, ela fica mais forte que o Edward, bem mais forte, e ainda vem com esse poder extra. Eu achei isso aí de um empoderamento feminino descarado, entendeu? Não tinha o porquê. Ela poderia ser tão forte quanto o Edward, aí eu aceitaria. Mas mais forte que ele, e não é só mais forte que ele, assim, é bem mais forte que ele. Então isso aí já me trouxe uma mensagem de empoderamento feminino com força. Eu olhei assim e pensei, minha nossa, tinha que ser coisa da autora isso aí. Tinha que ser coisa de mulher. Mulher que gosta de se colocar num patamar acima dos homens em todos os critérios. Isso é um tanto fantasioso porque esses poderes que a Bella consegue é um tanto do nada, sem justificativa. Um pouco difícil de engolir que ela, sendo uma vampira recém-criada, tem tanto poder, sabe? Eu acho muita conveniência isso aqui, muita. E como a conveniência roda essa personagem? Como roda desde o começo da franquia, ela é colocada de uma forma como se fosse especial e a gente não sabe o porquê. Porque quando a Bella era humana, lá no primeiro filme, você lembra? E lembra também que o Edward, ele pode ler mentes? Pois é, a mente dela é a única que ele não conseguia ler. Ela é uma humana normal, como todos, mas ela tem alguma coisa de especial que não permitia que ele lesse a mente dela, e isso incomodava ele. Então, olha como a forçação de barra já vem sendo construída desde o primeiro filme, porque tem esse furo lá no roteiro, no primeiro filme, porque que ela é especial e o Edward não consegue ler a mente dela. Por quê? Simplesmente do nada isso aí, entendeu? A franquia em nenhum momento explica isso, ela é especial e pronto. É só isso que joga na tua cara. Assim como o fato dela se tornar vampira, ela se torna uma vampira B10 e pronto. Acabou e é isso. É uma franquia que gosta de ser boba. Gosta de ser boba, vou te falar, viu? E falando nisso, eu até gostei dessa questão dos vampiros ter poderes de X-Men. Achei interessante, traz um plus para a franquia, mas eu também achei isso um pouco forçado. Tipo assim, é um recurso que chegou em última hora, então chegou meio tarde. Achei estranho isso aí. Mas pelo que deu de entender, apenas alguns vampiros desenvolvem poderes de X-Men. Outros só vêm com o pacote básico, super velocidade e força. A história dessa vez, felizmente, está mais dinâmica, diferente do filme da parte 1, que foi arrastado pra caramba, é o tempo todo acompanhando a gravidez melodrâmica da Bella. Bem arrastado o filme, o mais chato da franquia, o filme anterior, mas esse aqui trouxe uma dinâmica minha nossa que tava fazendo falta. E é interessante que eles vão conhecendo outros vampiros ao redor do mundo, vendo do que eles são capazes de fazer para se preparar para a guerra que está por vir. Justamente por causa do romance entre Edward e Bella, porque tudo gira em torno deles. Outra coisa que eu acho um tanto forçado. Porque, assim como o filme anterior, que os lobos estavam incomodados com o bebê híbrido que ia nascer, aqui também temos a mesma premissa. Os vultures estão incomodados com o bebê híbrido, que não que vai nascer, mas já nasceu no caso. Então os vultures, assim como os lobos do filme anterior, querem matar o bebê. Né? Que uma aberração dessa não pode acontecer, que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que o vampiro vai se tornar, pode se tornar uma outra classe. Mas a forma que os vultures colocam, eu acho mais convincente. Porque os vultures estão incomodados com esse novo bebê que vai nascer, porque ele pode ser mais poderoso que eles. E assim até ajudar a tomar o poder deles. Eu gosto dessa premissa, isso é mais convincente. Diferente do filme anterior, onde os lobos lá mal entendiam o que estava acontecendo, mas queriam matar o bebê de qualquer maneira. Aqui, pelo menos, teve uma explicação mais razoável. Então,
toda essa construção do filme é interessante, esse desenvolvimento, eles conhecendo outros vampiros ao redor do mundo, como posso dizer, convocando outros vampiros para a guerra. Você não vai ver tantos conflitos aí até então, vai ser mais conversa, convocação. Isso é interessante porque vai preparando todo mundo para a batalha final. E a batalha final acontece, e ela é top, ela é massa, é decapitação, é chute que voa, é fogo na cara, é gente importante morrendo e você no cinema vibrando. Uhul! Yeah! Para no final descobrirmos que tudo não passou de uma ilusão e absolutamente ninguém morreu. Ah! Ah, que broxante. Olha, eu fiquei chocado, sabe? Assim, quando tava assistindo o filme e vi todas aquelas mortes, assim. Não. Sério? Morreu assim? Caraca! O que meus olhos estão me vendo, eu não acredito. Quando vê que não, para um alívio da população, ninguém morreu. Ninguém se machucou. Era só como posso dizer, um spoiler dado pela vidente do que iria acontecer se a guerra começasse. E mostrou até pro vilão lá, que mais queria a briga, né? Mais queria a treta. O que iria acontecer com ele se ele brigasse. Ele ia perder a cabeça e iam tacar fogo nele ainda. Mas apesar de ter visto tudo isso, inclusive o seu destino, o vilão fala: isso aí é uma visão com apenas probabilidades do que vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer exatamente igual. Então vamos pra guerra de qualquer maneira. E aí, mesmo assim, ele quer ir pra guerra, entendeu? Ele quer ir pra guerra. Eles só desistem da ideia quando aparece um híbrido brasileiro, meio índio lá, provavelmente da região onde eu moro, Amazônia. Aí o índio só chega pra ele e fala: não, veja bem, eu sou híbrido, tá tudo bem, tá tudo certo, tô vivendo lá em paz na Amazônia, tá tudo tranquilo, não deu nada de errado comigo, e é isso. Aí eles olham pro índio assim e ficam mais tranquilos, mais convencidos. Gente, quer saber? Vamos deixar essa guerra de lado? Acho que não tem nada demais um bebê híbrido. E é isso, termina essa bagaça. Olha, eu gostei muito da construção, do desenvolvimento do filme. É claro que tem os pontos que eu citei, mas a ideia, a premissa foi legal. É um filme mais dinâmico, mas ele um tanto que decepciona nesse final, entendeu? Eu queria ter visto ali todo mundo morrendo, a guerra ter acontecido e as consequências da guerra. Teria sido, de certa forma, impactante, mas o filme ele nos impacta de duas maneiras: com a guerra e a morte de personagens importantes, e com a reviravolta dizendo que nada daquilo aconteceu. Nada daquilo aconteceu. Mas assim, eu gostei do filme, eu só achei um tanto decepcionante esse final. Gostei bastante das cenas de ação, a luta, a guerra final, é da hora, entendeu? É da hora. Pena que não aconteceu de verdade. Sim, esqueci de comentar alguns pontos importantes, que é o Jacob tendo um imprint com a bebê lá. Aí muitos vão comentar: mas isso é pedo. Pedo, eu tô abreviando, você sabe o que eu quero dizer, né? Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o povo tá muito sensível nessa questão. É um conceito ali um pouco estranho, que é explicado na obra. O imprint é quando você tem uma conexão emocional com alguém e não necessariamente esse alguém precisa te amar, uma coisa assim, mas você tá lá e quer proteger essa pessoa. É tipo isso, é só isso. Não está relacionado a um interesse sexual, vamos dizer assim, com um bebê, você entendeu? Não é isso. Então, se os fãs retardados da obra entender essa questão, eu acho que quem não é fã pode fazer um esforcinho para entender também. Não vejo nada demais nisso. E falando nisso, a garota que interpreta a Hennesman, que é a Mackenzie, rapaz, pensa na menina que ficou bonita quando cresceu. Ficou bonita. Caraca, dava para fazer a continuação de Crepúsculo tranquilamente. O problema é que ela tudo bem como personagem do Crepúsculo, mas e os outros? Né? Porque hoje o Edward e a Bella estão um pouco mais velhos, e a gente sabe que vampiro não envelhece. Então fica complicado. Mas que a Mackenzie Foy ficou bonita, ficou, viu? Ela já era uma criança bonita, já era, mas eu não esperava que ia se tornar esse mulherão. E agora eu vou fazer aqui uma lista, colocar na ordem, quais são os meus filmes favoritos de Crepúsculo. Do pior ao melhor. Em último lugar está Crepúsculo, Amanhecer, parte 1. É arrastado demais, é chato,
é só a gravidez da Bella acontecendo durante o filme todo. É bem chato. É de 2011 esse filme. E deixa eu ver, em quarto lugar, eu vou colocar Lua Nova, o segundo filme da franquia, de 2009. Apresenta outros personagens, os lobos, mas é só isso o que eu achei mais interessante no filme. Em terceiro lugar, o primeiro filme, Crepúsculo, de 2008. Ele fica em terceiro lugar porque ele traz toda a novidade do universo. A gente conhecendo aquele universo pela primeira vez. Mas de resto a história não é tão interessante assim. Quer dizer, é interessante para quem está vendo pela primeira vez. Eu só estou falando que a história em si não é interessante. Em segundo lugar, fica esse filme aqui, Amanhecer Parte 2, de 2012. Ele é mais dinâmico, traz umas brigas, traz uma certa ação, é mais interessante de assistir. E em primeiríssimo lugar, eu vou colocar Eclipse, de 2010, até porque esse filme ele tem um aspecto mais sombrio, lembrando muito aquele filme, eu vou até falar desse filme no canal, 30 Dias de Noite. É um filme bem bacana. Inclusive, o mesmo diretor que dirigiu 30 Dias de Noite foi o mesmo diretor que dirigiu o filme Eclipse. O diretor David Slade. E o filme Eclipse, eu acho que ele é o que mais entrega ação. Tem um aspecto sombrio, isso é legal também. E eu gosto bastante também da luta final entre os lobos e vampiros. É bem da hora essa cena. E diferente do último filme, essa luta acontece de verdade mesmo. É isso, falei o que eu tinha para falar. Finalmente terminamos toda a saga Crepúsculo, mas ainda não acabou, porque nos próximos vídeos eu vou falar da saga de paródias do Crepúsculo, que eu acho bem da hora conferir. E é isso, essa é a minha opinião sobre toda a franquia do Crepúsculo. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você sente saudade do Crepúsculo, sim ou não. Comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!